Olá, terceira série. Conforme combinamos, estamos então apresentando a primeira atividade para vocês do segundo bimestre. Demorei um pouquinho para apresentar essa atividade, mas agora a gente vai recuperar o tempo perdido. A atividade é referente a um conjunto de aulas que vocês viram na apostila do primeiro bimestre e que dá sequência agora no caderno do aluno do segundo bimestre. São aulas focando conteúdos referentes ao final do século XIX, início do século XX, onde nós vamos ter aquela sequência. Os países envolvidos ali no neocolonialismo, no imperialismo do século XIX, eles vão terminar o século XIX numa situação que nós vamos estar passando agora mesmo explicando, e vão entrar no século XX, num clima de beleza, de tranquilidade, de paz, harmonia e de muito desenvolvimento, já que o neocolonialismo possibilitou isso. Mas tudo isso vai ser enganoso, porque já em 1914 nós vamos ver eclodir a Primeira Guerra Mundial. Então é isso, essa nossa primeira aula, essas atividades, ela vai focar nesses assuntos, final do século XIX, início do século XX. O que eu vou estar fazendo aqui? Vocês têm uma atividade com os conteúdos, vocês estão acompanhando as aulas do Centro de Mídias. A atividade tem vídeos também referentes aos temas. O que eu vou fazer? Uma explicação aqui junto com vocês para facilitar, referente aos assuntos que as atividades estão cobrando. Tudo certo? Beleza? Vamos lá então. Bom, vamos às nossas aulas então, às nossas atividades. No primeiro plano aqui agora, a nossa pauta. Então, como nós estamos acostumados a fazer, aula de história, o nosso tema principal aqui dessa primeira videoaula vai ser a Primeira Guerra Mundial. Esse é o nosso assunto. Porém, nesse primeiro momento aqui, nós vamos trabalhar os antecedentes, os fatos que ocorreram anteriormente ao início do conflito, o desenvolvimento da guerra e os seus resultados. E já queremos deixar bem claro, toda a atividade de vocês, terceira série do ensino médio, postada nesse momento, ela vai também falar sobre a Revolução Russa, que é um acontecimento também desse período, e também sobre o fascismo. Nazismo, fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, que são os regimes totalitários de extrema direita surgidos na Europa. Então aqui a nossa pauta, certo? O nosso tema central é a Primeira Guerra Mundial, que vai ocorrer de 1914 a 1918. Vamos trabalhar os antecedentes, o desenvolvimento da guerra e os resultados. E ao mesmo tempo, na sequência, iremos trabalhar a Revolução Russa. Por quê? Porque ela está inserida também nesse espaço de tempo, no ano de 1917. E esse período também vai dar início à formação dos regimes totalitários de extrema direita, o chamado fascismo, tanto na Itália quanto na Alemanha. As habilidades eu não estou colocando aqui por questão de tempo e espaço, mas todas estão contidas na atividade, certo? Vamos lá então, começando o nosso estudo e a nossa análise aqui. A minha intenção é mostrar para vocês nesse primeiro momento então o seguinte: como que estava a situação dos países europeus no final do século XIX, 1880, 1890, 1895, 1900, entrando no início do século XX. Então, olha, nós temos dentro desse período aqui o seguinte contexto: nós estamos vivendo, quando eu digo os países europeus, o neocolonialismo ou o imperialismo do século XIX. O que é isso? É o momento na história dos países europeus em que acontece a partilha do continente africano e também o domínio sobre regiões do continente asiático, regiões da Ásia. Ou seja, os países europeus, eles realizam lá aquela conferência de Berlim, então todos necessitando de mercados consumidores, matérias-primas, eles vão então desenvolver um novo sistema de colônias, diferente do século XV, XVI, agora então século XIX. Então os países europeus vão dominar áreas no continente africano e também regiões da Ásia. Com isso, pressupõe-se que a situação do continente europeu será resolvida. Com a adoção de novas colônias vai haver o quê? Um desenvolvimento industrial. Nós estamos aqui no processo chamado de Segunda Revolução Industrial. Vários países europeus estão se desenvolvendo as suas indústrias, então eles precisam de novos mercados consumidores para esses produtos e também fornecedores de matéria-prima.
Então vai haver o que? O aumento da concorrência entre as potências europeias. Mas esse contexto aqui de neocolonialismo, de imperialismo, como nós já estudamos no primeiro bimestre, vai garantir um período de paz, de desenvolvimento e de muito crescimento dos países europeus. Porém, todo esse estado de coisas não vai garantir que a paz vai durar para sempre. Embora os países tenham se acomodado, tenham dado um jeitinho, repartiram a África, regiões da Ásia, desenvolvimento industrial em todos os países, nós vamos observar, seguindo o nosso estudo, que muito breve nós teremos o mundo de novo envolto em uma nova grande guerra, a nossa chamada Primeira Guerra Mundial. Ou seja, o contexto do neocolonialismo, embora tenha ajeitado a situação dos países europeus, ele não vai trazer paz e segurança por muito tempo. Seguindo então nossa viagem, estamos no final do século XIX, todo mundo numa boa, tal, início do século XX, 1900, 1902, 1905, 1908. Estamos vivendo uma época conhecida como Belle Époque. Como o próprio nome já diz, é uma palavra francesa que significa época bela, uma época maravilhosa. Parecia que era o paraíso para todos os europeus, o estilo de vida principalmente francês, o estilo de vida inglês sendo passado como sendo o quê? A Europa como centro do mundo, todo mundo numa boa, e parecendo que aquilo nunca ia acabar. Então esse é o que nós chamamos de Belle Époque. Vocês têm também aí textos sobre isso, vocês têm vídeos sobre isso, e se quiserem pesquisar mais, porque vocês vão ter que trabalhar isso. Então o que é Belle Époque? É o início do século XX na Europa, onde tudo estava lindo, maravilhoso, e aparentemente todos os países estavam bem, vivendo numa boa, principalmente refletindo e reproduzindo o estilo de vida europeu, principalmente francês e até certo ponto inglês para o resto do mundo. É um período também conhecido, esse o início do século XX, como paz armada. Como o próprio nome já diz o seguinte, nós estamos em paz, não há guerras, mas todos os países estão se armando. Percebam o contraste, Belle Époque, todo mundo bem, legal, tal. Mas se está tudo bem, por que será que todos os países estão se armando? Eles estão se armando. Então é o período chamado de paz armada. Eles estão em paz, mas todos os países estão se armando. E é bom colocar aqui vai haver um grande avanço tecnológico em todos os países, inclusive na produção de novos armamentos. É uma época também, o início do século XX, de nacionalismo exacerbado ou extremado. O que é isso? Os países, o sentimento de nação, o sentimento dos povos, o amor aos povos. É a época do pan-eslavismo, ou seja, os povos eslavos vão querer se juntar para formar uma grande nação eslava. O pan-germanismo liderado pela Alemanha, os povos de descendência germânica acham que eles têm que se juntar, então isso é nacionalismo. Então é uma época em que todos dentro de cada país ou de grupo de países de mesma etnia se acham o quê? Não superiores, mas que eles devem buscar a valorização da sua própria raça. Então cada raça, cada etnia valoriza a sua descendência e vai ver o outro como um possível inimigo a ser combatido. E os outros vão fazer da mesma forma. Então cada país vai desenvolver o seu nacionalismo ou blocos de países. Inevitavelmente essa situação, que beleza, está tudo muito aparentemente bem, todo mundo começa a produzir arma, começa a haver um nacionalismo exacerbado e nós partimos para o que nós chamamos de política de alianças. O que é isso? Ora, esses países vão começar a se unir, a se agrupar por afinidade, seja de etnia, seja por interesses econômicos, financeiros, culturais. Eles vão se unir e vão aparecer duas alianças aqui, ou blocos de países, que é o que nós chamamos de política de alianças. O Império Austro-Húngaro, Itália e Alemanha vai se juntar no que nós chamamos de Tríplice Aliança, enquanto que a Rússia, a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, e a França vão formar o que nós chamamos de Tríplice Entente. Revanchismo também vai ser uma época marcada por um sentimento chamado de revanchismo. O que é uma revanche? É o sentimento daquele que quer dar o troco, que quer descontar alguma coisa. Principalmente esse revanchismo aqui, o seguinte, era da França. A França tinha um sentimento em relação à Alemanha. Por quê?
na Guerra Franco-Prussiana de 1871, a Alemanha acabou tomando uma rica região da França chamada de Alsácia-Lorena, rica em minérios. Por isso havia o que nós chamamos de revanchismo francês. A França não se conformava em ter perdido essa região para a Alemanha e queria então retomar essa região. Então, fazendo um resuminho até agora, maravilhosa vida no início do século XX, vivendo a Belle Époque, aparentemente tudo beleza na paz, só que era uma paz que nós chamamos de paz armada, todo mundo se armando, uma época de nacionalismo exacerbado, extremado, os países, cada país cada vez mais desenvolvendo o sentimento de que a nação dele era melhor e devia dominar as demais, uma política de aliança, os países se juntando e um sentimento de revanchismo, não deu outra. Com todos esses acontecimentos, com esses sentimentos ebulindo aí na Europa no início do século, nós vamos ter a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Todo mundo produziu armas, todo mundo fez alianças, havia um nacionalismo e um sentimento de revanchismo, não teve jeito. Em 1914, nós vamos ter início da Primeira Guerra Mundial, que vai durar até 1918. Então, olha, 1914, início da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai ser marcada por 3 etapas. Guerra de movimento, que é a primeira etapa da guerra. O que é guerra de movimento? Todos os países que estavam lutando, as alianças, uma contra a outra. As duas alianças achavam que iam fazer e resolver a guerra muito fácil. Ia chegar lá, guerrear um pouco, alguns meses, e ia dominar os outros. Não foi assim. Então a primeira guerra foi essa guerra de movimento, avanço rápido de alguns exércitos. Porém, poucos meses depois do início da guerra, a guerra vai mergulhar no que nós chamamos de guerra de trincheiras. Trincheiras todo mundo sabe o que é, buracos, valas cavadas no solo, e nós chegamos a esse estágio de guerra. Nas trincheiras, poucos metros separavam as trincheiras, as valas de uma aliança com a vala da outra aliança. Então os exércitos se confrontaram e ficaram um diante dos outros. Essa guerra de trincheiras provocou a maior mortandade, milhões de mortos, e nenhum dessas alianças, desses países, contavam com essa situação. Foram anos, quase 3 anos de guerra de trincheiras. Chegou ao absurdo de coisas complicadíssimas, morrendo de fome, não ter o que comer, e chegou também o seguinte, isso gerou situações inusitadas. Muitas vezes um soldado de uma aliança, ao se defrontar e matar um inimigo, ele percebia, ao ver o uniforme, ele achava documentos, de repente uma fotografia, que o cara era um trabalhador, fotografia dos filhos, ele começava a pensar naquilo também. Então a guerra foi perdendo um pouco de sentido. Embora fossem adversários, eles foram percebendo quanto aquilo era uma tolice, enquanto os governantes queriam continuar com a guerra. Chegou-se a um estado de ponto de tanta confusão e de bestialidade desse sistema de guerra de trincheiras, que havia o seguinte, numa determinada parte do dia, tocava-se uma sirene e era como se fosse o recreio. Naquele momento todo mundo podia descansar, tanto de um lado quanto de outro, não havia conflito. Havia também o seguinte, né? Espaços em que de repente até exércitos inimigos marcaram jogos de futebol para poder distrair um pouco enquanto não estavam guerreando. Então isso durou quase 3 anos. Mas o principal dessa guerra de trincheiras é que mostrou o seguinte: todos os países achavam que a guerra ia ser fácil e ela se tornou uma coisa absurda, destruiu praticamente todos os países europeus. No finalzinho, no ano de 1917, os Estados Unidos da América entram na guerra do lado da Tríplice Entente, do lado da França e do lado da Inglaterra. E a Rússia vai sair da guerra. Por quê? Porque lá na Rússia vai acontecer a Revolução Russa. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra do lado da Tríplice Entente, a Tríplice Entente então vai ficar muito mais forte e vai então acontecer o quê? Vai chegar ao final da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1918. Não significa que a Alemanha foi derrotada. A Alemanha aceitou assinar a paz. A Alemanha aceitou acabar com a guerra, mas ela não tinha perdido nenhum palmo de território.
Mas já ficava claro para todo mundo que com a entrada dos Estados Unidos, aquela guerra não tinha como ser favorável à Alemanha. Mas o que aconteceu? Propuseram à Alemanha então um tratado de paz, que nós vamos chamar de Tratado de Versalhes. Propuseram o seguinte: olha, ninguém vai ser considerado culpado, perdedor da guerra. Cada exército volta para o seu país e tudo bem. Assim a Alemanha então aceita o final da guerra. Só que durante o Tratado de Versalhes, na verdade, não cumpriram o que prometeram para a Alemanha. E a Alemanha foi humilhada pelo Tratado de Versalhes. Teve que pagar uma série de indenizações, o seu exército foi reduzido a 100 mil homens, perdeu uma série de territórios, inclusive a região da Alsácia-Lorena para a França, e mergulhou numa crise tremenda. E a partir daí, então, a Alemanha vai começar a desenvolver esse sentimento de revanchismo, que vai desaguar mais para frente na formação do nazismo, da ascensão de Hitler e na Segunda Guerra Mundial.